Ontem, o senador maringaense Sérgio Moro esteve no programa Pânico. Ele fez uma avaliação lá da gestão do atual presidente, o Lula. E ele fez várias ponderações a respeito, claro, da administração do Lula. O maringaense Sérgio Moro, ele acredita que o governo está com o tempo contado. E aí, a gente separou um trechinho da fala do Moro. Nós vamos soltar para vocês aqui, acompanharem, depois vou trazer novas informações, depois vou tocar a bola para os meus colegas. Vamos acompanhar o que disse o Moro no programa Pânico de ontem. Acho que na situação atual do país, a oposição vai ter que ter paciência. Vai ter que aguardar os 3 anos do governo Lula. Espero que seja o último governo Lula, porque senão acho que aí destrói o país, já vai ser muito complicado, mas depois destrói o país com isso. Mas creio que esse tempo está contado. E nós temos que esperar que surjam, né, líderes políticos, ou seja, feita uma construção coletiva de lideranças que sejam reformistas, né, que reformem esse sistema. Destruir o sistema é impossível, mas tem que reformar o sistema, e isso é possível. Lá os Estados Unidos era considerado um país extremamente corrupto no começo do século XX. As democracias ocidentais, né, têm todos os seus problemas, mas as condições de vida das pessoas são relativamente boas. Então a gente também não está preso num determinismo histórico do fracasso. A gente consegue mudar. O grande problema é quando vai construindo essa desilusão progressiva em relação à política e vira aquele cenário de terra arrasada, porque você tem que ter um líder que promova uma reconstrução. 7 horas e 44 minutos. 7h44, e esse aí, o Sérgio Moro, senador paranaense, senador maringaense, está figurando, segundo uma pesquisa que foi divulgada pelo jornal o Globo, figurando entre os queridinhos da direita para substituir o ex-presidente Bolsonaro. Um levantamento que foi feito, como eu disse, pelo Instituto A Cara da Democracia, foi divulgado no jornal O Globo, coloca o Moro em segundo. O levantamento, por exemplo, indica que 17% apontam Tarcísio como sucessor de Bolsonaro. E ele é seguido por, justamente, Sérgio Moro, que teria 12% nesse levantamento. Michele Bolsonaro depois viria com 11% e Zema com 6%. O levantamento foi feito por conta aí do ex-presidente Bolsonaro estar inelegível. Então, Sérgio Moro figurando como o segundo preferido do eleitorado dito mais à direita. Daniel, começo com você. Ele disse aí que é um desgoverno e pode acabar com o Brasil, o governo Lula, e ele parece que tinha sumido do cenário, reaparece no cenário agora. Esse é o Sérgio Moro político, né, Paulo? Esse discurso dele é totalmente político, totalmente o que a direita quer ouvir. Ele falou palavras ali que, claro, a oposição gostou. Ele vai tentar se posicionar, visto que o Tarcísio ali em São Paulo, no Republicanos, que se aliou ao governo, as pessoas ali, principalmente os extremistas de direita, exigiam a saída dele, do Republicanos, por fazer parte do governo Lula. O Moro vai ganhando espaço. O Moro, que foi muito importante na campanha do Bolsonaro, atuou ao lado do presidente Bolsonaro, foi ministro do presidente Bolsonaro, até ter as divergências dele e ele sair fritado do governo. Ele tem os defeitos dele, ele vai tentar galgar ali pelo lado direito para ter essa oportunidade. Ele que se lançou pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, ele vai tentar construir, vem fazendo esses discursos. Esse é o típico do discurso do político. O cara que está falando para agradar ali aquele público-alvo dele. Então ele coloca ali, acha que tem os dias contados. Claro, isso é um discurso que toda oposição quer escutar. E ele está indo ali muito bem orientado para falar isso. Agora, falar que a oposição tem que ter paciência, a oposição tem que trabalhar. Tem que fazer o que a esquerda fez quando o Bolsonaro estava lá no poder. É uma oposição inteligente, uma oposição com dados reais, uma oposição que realmente faça o governo ficar de olhos abertos. E não essa oposição lenta que está aí se juntando ao governo para ter essas emendas aí que são várias. E aí no final, aí não adianta o Moro vai ficar sozinho se continuar desse jeito. O professor Sérgio Moro diz que o governo Lula está acabando e pode destruir o Brasil, e além disso ele já figura aí em segundo na preferência do eleitorado mais à direita. A questão é, está acabando o quê? Porque quando a gente analisa a fala dele, eu vou trocar
o título de Moro, de Lula por Moro. O Moro está na linha de cassação. Primeiro, o tempo dele está contado. Há poucas semanas atrás, nós tínhamos 6 pré-candidatos a senador do estado do Paraná. Ricardo Barros, o Paulo Martins, que foi um desrespeito, né? Diga-se. E também nós falamos cara ainda é senador. Governador. Então, quem está acabando é o Sérgio. Para mim, isso é muito claro, do ponto de vista das decisões. O Ricardo Barros foi muito claro. A juíza Selma foi cassada e o Moro tem a mesma situação. Para ele, o destino é a cassação. Mas há uma segunda linha que me interessa destacar. A decisão do ministro Dias Toffoli, quando remete à Procuradoria-Geral da República, ou outros órgãos, para que identifiquem e informem eventuais agentes públicos que atuaram e praticaram atos relacionados ao referido acordo, aquele da Odebrecht, de leniência, e o Moro está aí. Então, veja, o Sérgio, nesse momento, enfrenta 2 situações, uma eleitoral e um processo ou um procedimento junto à Procuradoria-Geral da República. Me parece que quem está com dias contados é o senador, que talvez denominemos de ex-senador. Ô Fernando Tupan, o professor disse aqui, da cabeça do Sérgio Moro a prêmio, porque tá todo mundo já colocando o nome para ser candidato ao Senado no Paraná. No entanto, a pesquisa divulgada pelo jornal O Globo mostra que ele é o queridinho da direita. E aí, será que ele ficaria inelegível ou poderia ser o nosso candidato à presidência da República de fato? Fernando Tupan. Paulo Caetano, ontem eu conversei com o advogado do PT, que um dos advogados que ajuizou a ação contra o Sérgio Moro. Ele jura que o Sérgio Moro vai ser cassado e que está com os dias contados. Mas veja só, Paulo Caetano, a arrogância do Partido dos Trabalhadores, do Lula e da esquerda em geral, em querer matar o Sérgio Moro, caçando ele, sabe o que vai representar? Vai representar que ele vai ser presidente do Brasil no máximo em 2030. Se caçarem hoje ele vai ter combustível de aproximadamente 6 anos e meio para pegar e construir a candidatura, assim como a África do Sul, Mandela é o maior exemplo. Colocaram ele na prisão, ficou 20 anos lá, o Lula ficou quase 2 anos aqui e só deu combustível para ele voltar à presidência do Brasil. E isso que eles estão fazendo não é o PT, o Sérgio Moro que vai ser cassado. É um erro do PT caçar o Sérgio Moro, é um erro dos políticos, a mando de Lula, quererem fazer isso, do Supremo Tribunal Federal querer fazer isso, porque vai dar armas para a oposição, vão criar um mito, e esse mito uma hora vai florescer e vai conseguir o que ele quer, é aniquilar a esquerda a partir de 2030, quando ele poderá, porque se ele for cassado hoje, Paulo Caetano, ele vai poder, começa a contar da eleição de 2022 e ele vai poder participar da eleição de 2030. A esquerda tem que ser mais inteligente. Eu, se sou o Lula, eu deixaria ele do jeito que está, deixaria ele virar governador do Paraná. Aí que vai ser a brincadeira do PT. Aí mostra como o PT não tem inteligência para governar o Brasil. Porque ele pode acabar com o Moro, mostrando ele que não liberando empréstimo, um monte de coisa, que iria dificultar a carreira dele. É isso que o PT precisa aprender. Mostrar as coisas, não querer revanchismo toda hora, como acontece. Paulo Caetano. Vamos lá, Pamela Bussolini. Paulo, eu tendo a concordar com essa fala do Moro no seguinte sentido, de tudo que ele disse aí. Dizem que está tudo muito bem, mas veja, nós estamos aí com combustível, a gasolina 6 e pouco, né, o diesel beirando R$6. No passado, quando estava nesse valor, sem essas condições favoráveis que nós temos hoje, tinha gente rodando, caindo no chão e babando. Né? Hoje dizem que está tudo bem. Foi feito um levantamento com base também nos dados da própria Receita Federal, dizendo que o Brasil, nesses 6 meses, já perdeu cerca de 400 mil empresas. Né? Isso são dados.
Infelizmente, isso é muito grave. Segurança pública, um caos, e vem a notícia de um corte de mais de 700 milhões de reais em segurança pública. Em contrapartida, o Lula viaja muito e se ventila que ele quer comprar um avião de 400 milhões com cama de casal. Então, veja, nesse ambiente, por mais que se tentem criar dados ou uma sensação artificial de que está tudo bem, de que a economia está bombando, no dia a dia você vê que isso não se reflete. Então, o que acontece? As pessoas vão sentindo isso e vão realmente se voltando contra o governo. Então, no sentido de que a insatisfação gera, né, esse desejo, por exemplo, de trocas, né, e talvez de impeachment, como né, está sendo dito aí, pode ser que aconteça. Agora, fato é que está se estendendo um tapete aí vermelho para a oposição, né? Claro que hoje perseguida, muitos podem achar que é uma direita apática, eu sinceramente acho que falta muito vigor aí na oposição hoje, mas o próprio governo está jogando contra si mesmo. E aí abre-se o cenário para Moro, para Tarcísio, para Zema. Agora, eu acho cedo para dizer, é o fulano, é o ciclano, né? Mas o Moro está muito certo aí nas críticas que fez, nos pontuamentos com relação ao governo. Não há maquiagem que vá segurar esses números por muito tempo. Ângelo Rigon. Absolutamente corretos os comentários feitos pelo professor Jorge. Quem está com os dias contados é o Sérgio Moro, que além de ser cassado, ele vai perder os direitos políticos por 8 anos, né? Então, vai fazer companhia, me parece, ao ex-presidente. Eu gostaria de dizer o seguinte. Em 2015, faltando mais ou menos nessa época, faltando 3 anos para a eleição de 2018, quem liderava as pesquisas era um rapaz chamado Aécio Neves, com 35%, seguido do Lula, com 25%. Quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro. Então, a gente vê aí como é que como a política é. O Moro vai começar agora a enfrentar talvez o pior momento da vida dele. Não bastasse a ideia que se tem hoje, que ele é uma pessoa de poucos recursos intelectuais e tal, e é um péssimo senador, levou lapadas de tudo quanto é lá no Senado, não sabe fazer o serviço dele da forma como deveria ser, né? Mas isso aí ele não tem outra coisa a fazer a não ser atacar os outros, que o destino dele, infelizmente, para Maringá, porque ele envergonha Maringá, está traçado. Quem, Rafael? Olha, por mais que o Sérgio Moro tenha ali as melhores das intenções de disputar até a próxima eleição, enfim, não seria o nome ideal para a direita. Isso porque, se a gente pegar aí o histórico dele, querendo lá ir para São Paulo, depois não deu, veio para o Paraná, aí primeiro cogitou-se aí ser pré-candidato à presidência, depois especulava-se, né, como governador, depois deputado, depois senador, então ficou essa insegurança realmente passada para a população. E eu, como cidadão paranaense, identifiquei algo ruim, né, para o início da vida política dele. Então isso eu deixava realmente... Ele, na verdade, deveria se preocupar mais com relação ao julgamento do TRE lá, que é muito mais, hoje, importante para a vida política dele do que realmente figurar aí como uma oposição ou líder da oposição, né? Temos vários outros nomes que podem ser o líder da oposição, né? Nós temos ali o Zema, nós temos até o Leite, né, do Rio Grande do Sul, nós temos até o Tarcísio, mas acredito ainda que o Tarcísio não seja, por conta de um bom trabalho que ele vem desempenhando no São Paulo, e ele vai ser reeleito com certeza. Então, toda essa questão relacionada realmente à oposição tem muitos nomes. E além dos nomes, Paulo Caetano e caros ouvintes, também tem mais de 50 milhões aí de eleitores, né? Então, acho que se a gente pegar e gerir de uma forma melhor do que o Bolsonaro geriu na última eleição, é bem provável que Lula não seja reeleito. E isso seria uma grande coisa. E falando, obviamente, do Lula nos dias contados, eu acredito, essa é a minha opinião, e gostaria de deixar, obviamente, gravado, que na reeleição ele vai estar tudo tranquilo, mas ele não vai disputar a reeleição porque ele não aguenta mais viajar.
E não sei quantos anos ele vai estar lá, também a possibilidade de viagem, como é que vai ser os aviões que vão ter que ser comprados, por ser, né, especial, né, por conta da idade, enfim. Acho interessante realmente a gente pensar em coisas mais pragmáticas para a gente ser uma oposição desse governo. E é muito fácil, é muito simples, só nós temos que se unir. Mas eu acho que da direita a palavra se unir não é bem-vinda, mas infelizmente nós temos que aprender com o erro, né? Inclusive em torno do próprio Sérgio Moro, né? Exatamente. A direita é dividida com relação, inclusive, ao próprio Sérgio Moro. Exatamente. Era ministro, passou a ser inimigo, né? Do pessoal aí, principalmente dos ditos bolsonaristas. Você é bolsonarista, quem só vou saber? Eu não sabia Ele que meu deixou nome gravado isso Rafael também, Sereno ou não? Antunes Bolsonaro Não, só tô te perguntando. Eu achei que tivesse mudado o nome, Não, tá tranquilo só pra então. gente Não, tá tudo esclarecer. certo então.